Imagine acordar no meio da noite com o coração disparado, suando frio, não por causa de um pesadelo, mas pelo terror absoluto de que o ato de amor que você acabou de compartilhar com seu cônjuge pode condenar sua alma ao fogo eterno do inferno. Bem-vindos a uma era onde o prazer era um crime e a intimidade, um campo minado. Se você acha que sabe o que acontecia entre quatro paredes nos castelos e cabanas da Europa medieval, prepare-se para ter todas as suas certezas destruídas agora mesmo, pois a realidade é muito mais sombria, complexa e fascinante do que qualquer filme já mostrou. Antes de mergulharmos nos segredos mais profundos das alcovas medievais, certifique-se de que você está inscrito no canal e com as notificações ativadas, porque a história que vamos desenterrar hoje foi escondida por séculos, e você precisa fazer parte dessa comunidade que busca a verdade nua e crua. A Idade Média, frequentemente pintada com tons de cinza, armaduras brilhantes e donzelas recatadas, escondia sob suas túnicas de lã grossa e veludo um universo pulsante de desejos reprimidos, leis bizarras e contradições que desafiam a lógica moderna. Não estamos falando apenas de reis e rainhas, mas do cotidiano visceral de camponeses, clérigos e comerciantes que viviam sob o olhar onipresente e julgador de uma igreja que detinha o monopólio da moralidade. Para entender o sexo na Idade Média, precisamos despir nossa mente dos conceitos de liberdade e privacidade do século XXI e vestir a pele de alguém que acreditava, com todas as fibras do seu ser, que um beijo dado na hora errada poderia invocar pragas, doenças ou a ira divina. Vamos caminhar pelas ruas lamacentas de Londres e Paris, entrar nos confessionários escuros onde segredos inconfessáveis eram sussurrados e testemunhar os julgamentos públicos de impotência que humilhavam homens diante de tribunais lotados. Veremos como a medicina da época misturava superstição e misoginia para controlar o corpo feminino e como, paradoxalmente, a prostituição era gerida pela própria igreja que pregava a castidade. Este não é um conto de fadas. É a crônica da luta humana entre o instinto natural e a repressão social, uma batalha travada no silêncio dos quartos e no barulho das praças. A tensão entre o que era pregado nos púlpitos e o que era praticado nas sombras criou uma sociedade de segredos, onde o proibido se tornava ainda mais tentador. Prepare-se, pois vamos abrir as portas proibidas da história. Para compreender a atmosfera sufocante que envolvia a intimidade medieval, precisamos primeiramente olhar para o céu, ou melhor, para aqueles que diziam representar a vontade dos céus na terra. A Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, era a governante suprema do tempo, da mente e do corpo. A sexualidade não era vista como uma expressão de amor ou conexão, mas, na melhor das hipóteses, como um mal necessário para a procriação e, na pior, como a porta de entrada para a condenação eterna. Havia uma verdadeira aritmética do pecado que governava a vida de cada casal, transformando o leito conjugal em um tabuleiro de xadrez onde cada movimento era vigiado. O controle começava pelo calendário, uma ferramenta de restrição tão severa que, se seguida à risca, deixava aos casais medievais pouquíssimas oportunidades para a intimidade. Pense na frustração e na ansiedade geradas por um sistema que proibia o sexo durante todos os domingos, quartas e sextas-feiras, dias dedicados à penitência e à memória da paixão de Cristo. Mas a lista de restrições não parava por aí, estendendo-se por longos períodos como a Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa, e o Advento, as semanas que antecediam o Natal, além de inúmeros dias de santos e festas religiosas que pontilhavam o ano. Se somarmos os dias de impureza feminina, como a menstruação e o pós-parto, e os períodos de gestação, restava aos casais medievais, segundo alguns historiadores, menos de um dia por semana para tocarem um ao outro sem o peso esmagador da culpa. E não pense que, nesses breves momentos permitidos, a liberdade reinava. Pelo contrário, a forma como o ato deveria ser consumado era estritamente regulada pelos penitenciais, livros manuais usados pelos padres para interrogar os fiéis e aplicar punições. Qualquer posição que não fosse a tradicional, com o homem por cima e a mulher por baixo, era considerada contra a natureza e passível de penitências severas, que poderiam variar de jejuns a peregrinações, ou até multas pesadas. A ideia era evitar o prazer excessivo, pois a luxúria, mesmo dentro do casamento, era vista como um pecado venial. Havia um medo palpável de que o prazer descontrolado pudesse gerar filhos com defeitos físicos ou mentais, vistos na época como marcas do diabo ou castigos divinos pela incontinência dos pais. Imagine o peso psicológico de olhar para um filho doente e acreditar, no fundo da sua alma, que a culpa era daquele momento de paixão numa noite de sexta-feira. Essa teologia da culpa infiltrava-se nos sonhos e nos pensamentos, criando uma sociedade onde o desejo era,
por definição, um inimigo a ser combatido. Os sermões dominicais reforçavam a imagem da mulher como a filha de Eva, a sedutora original que trouxe a queda da humanidade, colocando sobre os ombros femininos a responsabilidade quase exclusiva pela pureza moral da comunidade. O corpo era um templo, mas um templo sitiado, onde as janelas deviam estar sempre fechadas para evitar que os demônios da tentação entrassem. No entanto, a natureza humana, resiliente e teimosa, encontrava suas brechas. Entre as restrições draconianas e a realidade biológica, homens e mulheres negociavam sua intimidade, muitas vezes carregando amuletos ou recitando orações antes do ato, numa tentativa desesperada de sacralizar o profano. Era uma vida vivida no fio da navalha, onde o êxtase e o terror caminhavam de mãos dadas, e onde a sombra da igreja se estendia até debaixo dos lençóis de linho rústico. Se a pressão religiosa já parecia insuportável, a pressão jurídica e social sobre a consumação do casamento atingia níveis de humilhação pública que hoje nos pareceriam pesadelos distópicos. Na Idade Média, o casamento não era primariamente sobre amor romântico, especialmente entre as classes mais altas e a nobreza. Era um contrato de fusão de terras, títulos e linhagens. E para que esse contrato fosse válido, ele precisava ser consumado. A não consumação era uma das poucas razões aceitas para a anulação de um casamento. Isso abria as portas para um dos espetáculos mais bizarros e cruéis da história jurídica europeia, os julgamentos de impotência. Imagine ser um nobre ou um comerciante abastado, arrastado para um tribunal eclesiástico porque sua esposa alegou que você não era capaz de cumprir seus deveres maritais. Isso não era resolvido com uma conversa privada ou um médico discreto. Era um processo público. Na França do século XVI e XVII, que herdou e refinou essas práticas medievais, existia o temido congrès ou congresso, uma prova judicial onde o casal deveria tentar ter relações sexuais sob a vigilância de testemunhas, parteiras e médicos, para provar a virilidade do marido ou a integridade da esposa. O ambiente era tudo menos erótico. A pressão psicológica de ter que performar, diante de um júri crítico, muitas vezes hostil, era suficiente para garantir o fracasso de qualquer homem, selando seu destino com a vergonha pública e a anulação do casamento. Essas inspeções físicas eram invasivas e degradantes, tratando os corpos humanos como gado a ser avaliado. As parteiras, figuras de autoridade nesses casos, tinham o poder de destruir reputações com um simples veredito sobre a anatomia de uma mulher ou a capacidade de um homem. Mas a vigilância não se restringia aos tribunais. Na noite de núpcias da realeza e da alta nobreza, a cerimônia de colocar na cama era um ritual quase público. Bispos abençoavam o leito, e cortesãos acompanhavam o casal até o quarto, muitas vezes ficando do lado de fora da porta ou até mesmo dentro do aposento até que as cortinas fossem fechadas, esperando por sinais, sons ou a exibição do lençol na manhã seguinte como prova de virgindade e consumação. O sangue no lençol não era apenas um detalhe biológico, era um documento político, a garantia de que a linhagem continuaria pura e que o dote foi bem pago. Para as mulheres, a pressão era dupla, deviam ser castas antes do casamento e férteis imediatamente após. A esterilidade era quase invariavelmente atribuída à mulher, e muitas rainhas e nobres viveram sob o terror constante de serem repudiadas caso não produzissem um herdeiro varão. Havia também o lado obscuro das acusações de nó da agulheta, uma crença popular de que a impotência repentina de um homem era causada por feitiçaria. Se um homem falhasse na cama, a culpa muitas vezes não era dele, mas de uma bruxa ou de uma ex-amante vingativa que teria amarrado nós em um cordão enquanto recitava maldições. Isso gerava uma paranoia constante, onde a disfunção sexual se transformava em uma caça às bruxas literal, levando mulheres inocentes à fogueira por supostamente roubarem a virilidade masculina através de magia negra. O quarto de dormir, portanto, não era um refúgio de paz, mas um palco onde se encenavam dramas de poder, sucessão e magia, e onde o fracasso privado se tornava uma catástrofe pública. Enquanto a igreja pregava a castidade e os tribunais exigiam a prova de virilidade, as ruas estreitas e escuras das cidades medievais contavam uma história muito diferente. A repressão extrema inevitavelmente gerava um submundo vibrante, onde os desejos proibidos encontravam vazão longe dos olhares dos inquisidores, mas curiosamente, muitas vezes sob a tutela silenciosa dos próprios poderosos. A prostituição na Idade Média ocupa um lugar fascinante e contraditório. Era considerada um mal necessário, comparada por teólogos influentes, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a um esgoto num palácio. A lógica era brutalmente pragmática. Sem o esgoto, o palácio inteiro cheiraria mal. Sem as prostitutas para aliviar a luxúria dos homens solteiros e casados, acreditava-se que a sociedade decente estaria em risco de abusos e sedução de virgens nobres.
Assim, surgiram os bordéis legalizados e regulamentados, muitas vezes de propriedade de municipalidades ou, chocantemente, de autoridades eclesiásticas. Em Londres, na região de Southwark, ao sul do rio Tâmisa, fora da jurisdição direta da cidade, florescia um distrito de entretenimento conhecido como The Stews, os banhos. O detalhe mais irônico e sombrio é que muitos desses estabelecimentos estavam em terras pertencentes ao bispo de Winchester. As mulheres que trabalhavam lá eram popularmente conhecidas como os gansos de Winchester. Elas viviam sob regras estritas, não podiam usar certos tecidos, deviam viver em áreas designadas e, cruelmente, eram frequentemente negadas de receber os sacramentos cristãos e o enterro em solo sagrado, apesar de trabalharem para enriquecer os cofres da igreja. Imagine a vida dessas mulheres, marginalizadas, exploradas, servindo como válvula de escape para uma sociedade que as desprezava, mas não conseguia viver sem elas. E não eram apenas os leigos que frequentavam esses lugares. A literatura e os registros judiciais da época estão repletos de casos de clérigos, monges e padres que mantinham concubinas ou frequentavam bordéis, desafiando o voto de celibato que a igreja tentou impor com mais rigor a partir do século XII. Além da prostituição, havia a realidade dos banhos públicos. Herança do Império Romano, eles ainda existiam em muitas cidades medievais, mas com uma reputação muito diferente. Eram vistos como locais de promiscuidade, onde homens e mulheres podiam se misturar em trajes sumários, e onde refeições eram servidas em bandejas flutuantes na água morna. A igreja lutou arduamente para fechar esses estabelecimentos, associando a limpeza do corpo à sujeira da alma, e, eventualmente, com a chegada de epidemias como a peste negra e a sífilis no final do período, esses locais de prazer comunal foram desaparecendo, deixando uma Europa mais suja e reprimida. Havia também a questão da homossexualidade, ou sodomia como era chamada. Embora punida severamente com a morte ou fogueira em muitos códigos legais, existiam subculturas discretas, especialmente em cidades cosmopolitas como Florença e Veneza, onde redes de homens conseguiam encontrar parceiros, vivendo sob o constante medo da denúncia. A tensão entre a lei escrita e a vida vivida criava uma atmosfera elétrica, onde cada ato de prazer ilícito era uma pequena rebelião contra a ordem estabelecida, um segredo compartilhado na escuridão de becos e tabernas enfumaçadas. Se a lei e a religião tentavam controlar o sexo, a medicina medieval tentava explicá-lo, muitas vezes com resultados desastrosos e profundamente misóginos. O conhecimento médico da época era uma mistura estranha de textos gregos e romanos antigos, sabedoria popular, superstição e teologia. O corpo feminino, em particular, era visto como um mistério aterrorizante, uma versão invertida e imperfeita do corpo masculino. Acreditava-se, por exemplo, na teoria do útero errante, a ideia de que o útero era um animal vivo dentro da mulher que podia se deslocar pelo corpo, causando histeria e doenças se não fosse apaziguado pela gravidez ou relações sexuais regulares. Essa visão médica justificava o controle patriarcal. A mulher precisava ser constantemente governada porque sua própria biologia era instável e perigosa. Mas o que acontecia quando se queria evitar a gravidez ou, ao contrário, estimulá-la? Entramos aqui no mundo fascinante e repugnante dos anticoncepcionais e afrodisíacos medievais. Sem acesso à ciência moderna, as pessoas recorriam a receitas que beiravam a feitiçaria. Manuais médicos, como o famoso Trotula, atribuído a uma médica de Salerno, circulavam com conselhos secretos. Para evitar a concepção, mulheres eram instruídas a carregar amuletos feitos de testículos de doninha, usar pessários de lã embebidos em vinagre ou, mais perigosamente, ingerir poções contendo chumbo ou mercúrio, que muitas vezes causavam envenenamento fatal em vez de esterilidade. A linha entre medicina e magia era tênue e mortal. Uma mulher que conhecesse muito sobre ervas para controlar sua fertilidade poderia facilmente ser acusada de bruxaria, especialmente se suas vizinhas começassem a sofrer abortos espontâneos ou se o gado morresse misteriosamente. Do outro lado da moeda, a busca pelo vigor sexual levava à criação de afrodisíacos bizarros. A raiz de mandrágora, com sua forma vagamente humana, era altamente cobiçada e temida. Dizia-se que gritava ao ser arrancada da terra, matando quem ouvisse o som. Ingredientes como pós de chifres de animais, moscas espanholas, que são tóxicas e causam inflamação urogenital, simulando excitação, e misturas de especiarias exóticas vindas do Oriente eram consumidos na esperança de reacender paixões ou garantir herdeiros. Havia também a crença generalizada de que o prazer feminino era necessário para a concepção. Os médicos acreditavam que a mulher também emitia semente durante o orgasmo e que sem esse clímax a gravidez não ocorreria.
Isso criava um paradoxo curioso. Embora a igreja condenasse o prazer, a medicina o incentivava para fins reprodutivos, colocando os maridos numa posição delicada de dever técnico. O parto, momento culminante da sexualidade, era um evento exclusivamente feminino, um território onde os homens raramente entravam. Era perigoso, com taxas de mortalidade altíssimas. O quarto de parto era fechado, escuro, cheio de ervas aromáticas e orações, um lugar onde a vida e a morte dançavam juntas. As parteiras eram as guardiãs desse limiar, figuras poderosas que detinham conhecimentos que os homens da universidade não possuíam, o que as tornava alvos frequentes de suspeitas. A sexualidade e a medicina medievais não eram apenas sobre biologia. Eram sobre o medo do desconhecido, a tentativa desesperada de controlar as forças da vida e a constante negociação com o divino e o demoníaco através de rituais, poções e orações. Para ilustrar a verdadeira dimensão humana e trágica do amor e do sexo na Idade Média, não precisamos recorrer à ficção. A história real de Pedro Abelardo e Heloísa, no século XII, supera qualquer roteiro de Hollywood em intensidade, intelecto e horror. Abelardo era o filósofo mais brilhante de Paris, um rockstar da lógica e da teologia, carismático e arrogante. Heloísa era uma jovem de intelecto prodigioso, sobrinha de um cônego da Catedral de Notre-Dame, Fulbert. O que começou como uma tutoria privada transformou-se em uma das paixões mais avassaladoras da história. Em suas próprias cartas, que sobreviveram ao tempo, eles descrevem como os livros ficavam abertos, mas o estudo dava lugar a beijos, toques e palavras de amor. Nossos desejos não deixaram nenhuma fase do amor inexplorada, escreveu Abelardo. Eles viviam o auge do amor cortês, mas com uma intensidade carnal que desafiava todas as convenções. O segredo, no entanto, não durou. Heloísa engravidou e foi enviada secretamente para a Bretanha, onde deu à luz um filho chamado Astrolábio, um nome curiosamente científico para a época. Eles se casaram em segredo para tentar apaziguar a fúria do tio Fulbert, mas Heloísa, numa demonstração de altruísmo e visão moderna, relutou, argumentando que o casamento destruiria a carreira filosófica de Abelardo, pois a vida doméstica e a filosofia eram vistas como incompatíveis. Quando o segredo do casamento vazou e a situação se tornou insustentável, Fulbert, sentindo-se traído e humilhado, orquestrou uma vingança brutal, digna dos contos mais sombrios da época. Numa noite, ele contratou capangas que invadiram o quarto de Abelardo e o castraram violentamente. A castração de Abelardo não foi apenas uma mutilação física, foi uma mensagem pública, uma destruição de sua identidade como homem e amante. Ele sobreviveu, mas a vergonha o levou a se tornar monge, e ele convenceu Heloísa a tomar o véu e tornar-se freira. O que se seguiu foi uma troca de correspondências ao longo de anos que revela a tortura psicológica do amor reprimido. Enquanto Abelardo tentava transformar sua dor em piedade fria e distante, Heloísa escrevia com uma paixão ardente e rebelde, recusando-se a se arrepender de seu amor ou de seu prazer sexual. Em suas cartas, ela confessa que, mesmo durante a missa, seus pensamentos não estavam nas orações, mas nas memórias do corpo de Abelardo. Ela declarou famosamente que preferiria ser a meretriz de Abelardo a ser a imperatriz de Roma. A história deles é um microcosmo do sexo na Idade Média, o choque entre o intelecto e o instinto, a brutalidade da punição física, o controle familiar sobre o corpo da mulher e a persistência do desejo humano mesmo diante da destruição. Eles foram separados pelos dogmas e pela lâmina de uma faca, mas permaneceram unidos pela tinta e pelo papel, deixando um testemunho eterno de que, mesmo na era das catedrais e das cruzadas, o coração humano batia com a mesma fúria descontrolada de hoje. A tragédia de Abelardo e Heloísa nos lembra que por trás das estatísticas e das leis canônicas existiam pessoas reais, sentindo dores reais e amores proibidos que nem mesmo a violência podia apagar. Ao olharmos para trás, através das brumas do tempo para o sexo na Idade Média, é fácil cair na armadilha de julgar aquele período apenas como uma era de escuridão, ignorância e repressão puritana. Temos os cintos de castidade, que a propósito, são em grande parte um mito vitoriano, mas representam bem a mentalidade de controle da época. Lemos sobre as penitências absurdas e nos chocamos com a crueldade dos julgamentos. No entanto, ao desenterrar essas histórias, o que realmente encontramos não são monstros ou alienígenas históricos, mas um espelho distorcido de nós mesmos. Aquelas pessoas presas entre o medo do inferno e o fogo do desejo estavam tentando navegar a experiência humana da maneira que podiam. Elas amavam, traíam, buscavam prazer, sofriam com a infertilidade, choravam a perda e riam de piadas sujas nas tabernas, exatamente como fazemos hoje.
A diferença estava nas grades invisíveis que a sociedade construiu ao redor delas. A igreja, o Estado e a medicina formavam um triunvirato de controle que transformava o corpo em um campo de batalha. Mas a lição mais poderosa que a história medieval nos deixa é a da resiliência. Apesar das ameaças de condenação eterna, apesar da vergonha pública, das multas e das mutilações, o desejo humano nunca foi extinto. Ele fluiu como água, encontrando frestas nas muralhas de pedra, escorrendo pelos becos de Southwark, sobrevivendo nas cartas de uma freira apaixonada e nos sussurros de amantes escondidos nos palheiros. Talvez a Idade das Trevas não fosse tão escura quanto pensamos, mas iluminada por fogueiras de paixões que a história oficial tentou apagar. O estudo da sexualidade medieval nos ensina que o controle absoluto sobre a natureza humana é uma ilusão. Regras podem ser escritas, dogmas podem ser pregados, mas o instinto de conexão, de toque e de amor é uma força primordial que sempre encontrará um caminho. Hoje, vivemos em uma época de liberdade sexual sem precedentes, mas as sombras da culpa, do julgamento e da busca pela perfeição corporal ainda nos perseguem de formas novas e digitais. Talvez não estejamos tão distantes daqueles camponeses e nobres quanto gostaríamos de acreditar. A história do sexo é a história da humanidade despida de suas armaduras. E agora que você conhece os segredos que as paredes dos castelos guardaram por séculos, a maneira como você enxerga o passado nunca mais será a mesma. Se essa viagem pelo lado oculto da história abriu sua mente, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se no canal para mais investigações profundas sobre o passado que a escola não te contou. Deixe seu like se você sobreviveu a essa jornada medieval e comente abaixo. Qual dessas revelações mais te chocou? Até a próxima história.